Bom, pessoal, então vamos dar sequência, certo? Aos nossos parágrafos de introdução. Aqui nós também temos mais um parágrafo de introdução de uma redação nota máxima, ok? E nós vamos então mais uma vez fazer essa análise, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Nós estamos fazendo essas análises em parágrafos, né? Como vocês já entenderam, a disciplina de redação trabalha com o texto, por isso a gente precisa analisar o texto, né? Por isso que eu estou disponibilizando esse material a vocês. As nossas aulas, elas seguem, né, de análise de textos, e que isso também sirva, pessoal, para vocês terem uma organização de como irão planejar futuras redações de vocês, certo? Aqui nós temos, então, mais uma vez uma redação nota máxima, um parágrafo de introdução do ano passado, tá? E vocês vão, mais uma vez, comprovar comigo que esse nosso estudo da estrutura da introdução do Enem se comprova em mais uma redação nota máxima, ok? Olha só como está estruturado esse parágrafo. A Semana da Arte Moderna, em 1922, tinha como objetivo romper com os padrões estipulados no passado e ressaltar a cultura brasileira presente no campo da música, cinema, teatros, e artes plásticas. Então, só nessa contextualização, a gente já vê que o candidato já começa o parágrafo de acordo com o que a prova exige, com uma contextualização. Essa contextualização já dá uma certa ênfase, já dá um olhar para o corretor, que o tema está aqui, que é uma contextualização, que é uma área do conhecimento que está relacionada com o tema, certo? Dando sequência, nesse sentido, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pessoal, mais uma vez, o que nós temos aqui? A voz de comando situada no parágrafo. É crucial, olha a marcação da opinião, né, da tese, por uma marca de autoria. Essas expressões, né, é crucial, é importante, é lícito, né? Nós vamos estudar na sequência que são as marcas de autoria, certo? Que marcam o teu comprometimento com o tema, né? Auxiliam na marcação do nosso posicionamento, tá? É crucial, haja vista, que essa prática de lazer mostra-se ausente em ambientes menos desenvolvidos, bem como cresce de maneira lenta. Assim, são necessárias medidas de cunho governamental e educacional que homogeneizem o acesso à cultura do cinema, né? Pessoal, observem a questão assim, ó. As introduções até aqui, elas apresentam uma área do conhecimento. Então, se você já tem essa questão, no caso aqui nós temos um conteúdo, né, a Semana da Arte Moderna, eu não preciso lançar mais um dado, não preciso usar mais uma citação, certo? Olha como a introdução ela é breve, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, fazer no parágrafo a função que ele nos exige, né? Que é a área do conhecimento, que é o tema, que é a tese, e aqui, como a gente pode observar, as ideias que serão mostradas nos parágrafos de desenvolvimento, certo? Pessoal, também observem o seguinte, ó. Olha a linguagem do texto, né? Ela é uma linguagem simples. Existe alguma palavra que a gente não conhece aqui? Existe uma palavra muito rebuscada? Existe uma palavra informal aqui? Não. Então, olha só, de uma forma simples de linguagem, mas o parágrafo, ele segue uma estrutura que o Enem nos exige, certo? Então, nós temos, mais uma vez, uma introdução que é modelo, né? Uma introdução que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa dar atenção. Por quê? Porque no momento que eu
elaborar, planejar uma introdução dessa forma, eu não terei como me comprometer na minha redação. Uma introdução dessas, pessoal, no caso é essa que a gente está analisando, não tem aonde a banca descontar. Tudo aquilo que uma introdução precisa no Enem, a gente pode observar que foi apresentado nesse parágrafo, certo? Na sequência, então, pessoal, a gente também, eu mostro a vocês outras introduções. Claro que nós temos de vários anos, de várias aplicações da prova, de vários temas, né, de redações nota máxima. E aqui também, pessoal, é bacana observar as áreas do conhecimento que são mostradas, né? Claro, hoje eu diria a vocês que o best-seller de contextualização que a gente vê nas introduções das redações nota máxima do Enem são alusões históricas, né? A gente vê muitas introduções por contextos históricos, né? É válido? Claro que é, com certeza, é uma área do conhecimento, vale super a pena hoje apresentar também nas redações, mas não só história, né? Nós podemos usar várias áreas do conhecimento. A gente já viu filme, a gente já viu série, a gente tem aqui o caso, a Constituição, né? Então a gente pode apresentar várias áreas, né? Claro, se você se sente confiante em apresentar a questão de contextos históricos, sem problemas, tá? Mas há também um universo hoje de áreas do conhecimento que a gente pode explorar nas nossas redações, né? Uma notícia, um dado até mesmo, né? Tudo isso pode virar uma contextualização nas nossas futuras estruturas, né? Na nossa introdução. Dando sequência então a esse parágrafo, ó. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Olha a contextualização. Que área do conhecimento foi utilizada? Lei, Constituição. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa, o tema, mostram que indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Então, olha só, pessoal, nós temos um parágrafo bem breve ali, ele não é extenso, então vocês já conseguiram observar até então que os parágrafos de introdução, eles não são extensos, o que vocês precisam também ter essa consciência, certo? Lembrando, pessoal, lembrem, parágrafo para ser parágrafo precisa conter pelo menos um sinal de pontuação, certo? Ali nós temos, olha só, a marcação do tema. Nós temos ainda a voz de comando situada, nós temos ali as ideias que ele vai discutir nos parágrafos de desenvolvimento, um diálogo entre sociedade e Estado, e nós temos ali, podemos observar, né, a marcação da tese no parágrafo, certo? Então aqui nós temos, então, outro parágrafo da introdução que mais uma vez comprova todo esse nosso estudo, certo? Nós podemos também, pessoal, começar a nossa introdução por uma citação, certo? De acordo com Alberto Campos, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Que nós temos a citação de um escritor, certo? Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então, pessoal, aqui ó, nós temos a área do conhecimento,
Então vocês já observaram que nenhuma redação do Enem ele começa já dizendo, por exemplo, no caso aqui, né, a intolerância religiosa no Brasil fere preceitos éticos, ela é um problema. Não. O candidato situa uma área do conhecimento, marca ali, como vocês podem ver em vermelho, a delimitação do tema, destaca o posicionamento, né? A tese, e pessoal, sempre ressaltando, ó, olha esse verbo, a gente marca a tese, a gente escreve a nossa interlocução, né? No Enem, ela se dá no impessoal, tá? Então vocês não vão escrever observo, penso, acredito, né? É observa-se, acredita-se, ou senão é imprescindível, é necessário, é crucial, como a gente já viu em parágrafos anteriores. Tudo bem? Outro parágrafo aqui, ó. O ornamento da vida está na forma como o país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância, né? Nós também temos aqui um parágrafo que inicia com uma citação, com uma frase de quem? De um sociólogo. Na redação anterior nós tivemos um escritor, aqui nós temos um sociólogo, e observem o quanto essa citação ela está relacionada com a temática, referentes à infância, né? Então, pessoal, quando o candidato apresenta uma contextualização, seja ela histórica, citação, filme, que está relacionada à temática, isso já surpreende a banca. Isso já mostra o quê? Que a introdução, ela precisa ter aquele toque de criatividade. E como é que a gente vai mostrar essa criatividade para a banca? Que nós temos áreas do conhecimento, tá? Por isso a questão de se estudar a disciplina de redação, de se estudar contextualização, de ter informações sobre, tá? Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil, olha a marcação do tema, pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil, certo? Nós temos então a marcação do posicionamento, nós temos aí desenvolvimento dos pequenos e do Brasil, são as ideias que vão ser mostradas nos parágrafos de desenvolvimento, certo? Um vai ser falando sobre a construção das crianças, outra da questão do país, do Brasil, ok? Então a gente observa, olha só essa introdução, ela não é extensa, dá para se analisar isso, mas ela compõe toda a estrutura exigida. Pessoal, o negativamente aqui que está em verde é um operador argumentativo, tá? Ou é uma marca, também chamada marca de autoria. Vocês analisando até então esses parágrafos que nós trabalhamos, vocês viram na introdução as palavras, por exemplo, negativamente. Outra nós vimos intrinsecamente. Em alguns a gente viu aqui o ainda, tá? São essas marcas de autoria, tá? Essas marcas de autoria, elas são exigidas lá na competência na competência 4, tá? Que nós, em aulas futuras, iremos trabalhar. Só que eu quero ressaltar para vocês, procurem já usar essas palavras negativamente, intrinsecamente, o ainda, né? O é válido que está aqui, né? Que eu não destaquei. É lícito postular. Observa-se, né? Vocês podem observar que o negativamente é um advérbio. O intrinsecamente é um advérbio. O ainda também, né? O é válido, é lícito, são locuções verbais. O observa-se são verbos, né? Então, esses verbos, essas expressões, esses advérbios, eles auxiliam na construção do nosso posicionamento, certo? Nós vamos ter todo um estudo sobre isso,
tá? Mas como texto é texto e a disciplina de redação ela sempre vem assim se guiando um norte, o outro, é bom que vocês já tenham em mente que isso vai facilitar para a construção da introdução de vocês. Ok, pessoal? Tudo entendido?